Meus irmãos, eu gostaria de meditar convosco nesta manhã no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos achar? Aleluia, Jesus. Está escrito assim: cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Mais uma vez, em nome de Jesus. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aleluia. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Nós bendizemos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Glorificamos ao Senhor pelo culto, pelas palavras edificantes, pelos louvores maravilhosos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco em nome de Jesus. Abençoar a ministração da ceia. Que não nos falte, Deus, em nome de Jesus, a tua presença. E que o nome do Senhor seja glorificado. Ensina-nos nesta manhã a mim e aos meus irmãos em nome de Jesus. E que venhamos a sair daqui fortalecidos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma passagem extremamente famosa das Escrituras Sagradas. Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus ele pega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantas coisas maravilhosas ele nos traz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, e também toda a Escritura Sagrada. Mas é interessante que aqui no capítulo 14, versículo 1, ele inicia todo esse discurso que ele nos traz, dizendo o seguinte: cesse de perturbar-se o vosso coração. Em outras traduções, não se turbe os vossos corações. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele está aqui nos dando uma outra ordem. Como eu já vos disse anteriormente, ele nos dá uma ordem lá em João capítulo 4, que nós devemos nascer de novo. E aqui ele está dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Aleluia. João capítulo 16, versículo 33, como todos nós sabemos, o Senhor Jesus nos afirma outra coisa, que no mundo nós teríamos o quê? Tribulações, aflições, dificuldades, perseguições, lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu, nós venceremos também. Glória a Deus. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele está nos dizendo aqui que nós não devemos ficar perturbados. Ele já havia nos dado a garantia, meus irmãos, que nós passaríamos por tribulações, por lutas, por dificuldades, por pelejas. E talvez se eu chamasse cada um dos irmãos aqui para que nós viéssemos a anunciar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas perseguições que nós passamos cotidianamente, talvez nós passaríamos o dia inteiro aqui relatando as nossas dificuldades. Quantas dificuldades com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, quantas brigas, quantas perseguições. Quantas vezes nós temos que controlar a nossa língua para não falar o que nós não devemos? Quantos problemas, quantas dificuldades financeiras, quantas perseguições sem motivo contra as nossas vidas. Todos nós temos uma série de problemas, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos garante que seria assim. E é por isso que aqui no versículo 14, no versículo 1, o Senhor Jesus nos diz: não se perturbe o vosso coração. E ele nos diz isso, ele continua dizendo, por quê? Porque vocês precisam crer em Deus e crer também em mim. Quando nós cremos verdadeiramente em Deus,
quando nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos, o nosso coração, ele vai naturalmente deixando de se perturbar, porque nós sabemos que servimos a um Deus grande, servimos a um Deus todo-poderoso, servimos a um Deus que, se Ele quiser, Ele nos tira dessa luta e dessa prova a qualquer instante, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, como o Cleison disse, inclusive mais cedo, eu não sei qual é o problema, quais são as dificuldades, quais são as lutas pelas quais nós enfrentamos. Conheço as aflições de alguns aqui, mas não de todos. E mesmo que eu saiba de algumas coisas dos irmãos, há coisas que somente nós sabemos. Quantas aflições existem somente aqui dentro dos nossos corações, da nossa mente, nós não contamos para ninguém, mas Deus sabe. E aqui o Senhor Jesus diz que Ele está dizendo aqui, trocando as palavras, que independente daquilo que você passa, independente das dificuldades, das lutas, das pelejas, crede em mim em nome de Jesus. Eu estou convosco em nome de Jesus. Eu não vos abandonei. Tende fé em mim em nome de Jesus, porque eu sou poderoso para vos guardar e cuidar de todos os vossos caminhos em nome de Jesus. Crede em Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos ter fé, precisamos em nome de Jesus ter confiança no Deus ao qual nós servimos. Se nós não tivermos esperança nele, se nós não tivermos confiança nele, se nós não cremos em Deus, não cremos em Cristo, nós não vamos conseguir superar as adversidades deste mundo. Não há outra possibilidade de nós permanecermos firmes. E eu não sei se os irmãos percebem, mas aqui quando ele diz cesse de perturbar-se o vosso coração, as pessoas do mundo não conseguem fazer isso. Você sabe o que os ricos fazem quando eles estão perturbados e aflitos? Eles vão nos psicólogos, eles vão nessas coisas deste mundo, fazer psicanálise, terapeuta e coisas desse tipo. Porque eles não conseguem ficar em paz. Eles precisam usar o dinheiro para pagar pessoas, para desabafar, para ver se eles conseguem ficar um pouco mais em paz. E nada contra, mas sabe aonde? Sabe quem é o meu psicólogo? Sabe quem é que me conforta? Sabe quem é que me traz paz? É quando eu coloco o joelho no chão diante de papai querido em nome de Jesus. E aí ele me conforta e me enche de toda a paz da qual eu tenho necessidade. Eu lembro da irmã Josiane falando no nosso culto de quarta-feira, que foi maravilhoso, inclusive. No finalzinho do culto, né, irmã Josiane? Ela disse da paz, da alegria, da presença de Deus que se manifestava nas nossas vidas. Não há nada melhor do que nós servirmos a Deus, do que nós estarmos na presença dEle. Ele é o nosso psicólogo, Ele é o nosso terapeuta, Ele é quem nos conforta, Ele é quem alivia as nossas dores, Ele é quem tira o fardo das nossas costas. Só Ele pode fazer essas coisas, meus irmãos, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus e também em Cristo Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus, em meio às aflições desta vida, em meio às dificuldades deste mundo, nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ter esperança nele em nome de Jesus. Sabe qual é a perspectiva? Né? E sabe o que vai nos fazer permanecer firmes? É a esperança daquilo que Ele tem preparado para nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus, versículo 2, ele diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também, em nome de Jesus. Jesus ele está dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos nos perturbar pelas coisas deste mundo, passageiras, efêmeras, pequenas. Por quê? Porque Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu 40 dias depois. E Ele está lá fazendo o quê? Preparando para nós um lugar em nome de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus fala que Ele tem uma vontade, que há uma vontade no coração de Cristo que arde, que Ele não vai deixar de cumpri-la. Ele diz aqui, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também em nome de Jesus. Esta é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde Ele está, que nós estejamos. É por isso que Ele foi nos preparar um lugar. Ele está preparando este lugar. E depois que Ele tiver preparado este lugar, Ele virá e nos levará para estarmos com Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor Jesus Ele está preparando para nós a vida eterna. Todas as coisas deste mundo passarão, até mesmo a nossa família passará. Mas em nome de Jesus, o nosso relacionamento com Cristo, ele será eterno, permanente, duradouro, em nome de Jesus. Aleluia! Essa deve ser a nossa esperança.
Em meio a este mundo de dor, em meio a este mundo de dificuldade, nós precisamos, em nome de Jesus, sempre ter a esperança da eternidade. Glória a Deus. Sempre ter em perspectiva o alto, em nome de Jesus. Olhemos para o alto, em nome de Cristo, de onde virá o nosso socorro. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. Tenhamos esta esperança em nosso coração. Não deixemos jamais, em nome de Jesus, que as coisas deste mundo, que as aflições deste mundo, até mesmo as alegrias deste mundo, venham nos tirar as perspectivas da vida eterna, em nome de Jesus. Mas que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Que aonde Ele está, que nós estejamos e nós precisamos ter essa esperança em nome de Jesus. E enquanto nós estamos aqui, passando por tribulações, passando por dificuldades, e mesmo passando por aflições e por dificuldades, nós estaremos esperando Ele. E enquanto nós estamos esperando Ele, algumas coisas começarão a acontecer, meus irmãos. E algumas coisas já estão acontecendo, inclusive também, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ao longo de todo o Evangelho, ela nos anuncia que no fim dos tempos, nós veríamos diversas coisas neste mundo. Nós veríamos guerras, rumores de guerras, terremotos, aflições. A palavra do Senhor nos diz que o amor de muitos se esfriaria. Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus ele chega a dizer, a perguntar se quando ele voltasse, se ele encontraria fé na terra. Tamanho esfriamento que vai acontecer no fim dos tempos, se é que aquilo que nós estamos vendo hoje já não é um grande sinal do fim dos tempos. Então a palavra nos diz, a palavra do Senhor, quando nós olhamos toda ela nos dá um panorama que não é bom do fim dos tempos. A palavra do Senhor nos diz que no fim dos tempos a atividade seria um período, uma época marcada por uma alta atividade de Satanás. Até mesmo fazendo sinais e maravilhas diante de todos os homens. A palavra do Senhor nos diz que no fim dos tempos o anticristo, o filho da perdição, virá e dominará o mundo inteiro, exercerá a sua autoridade, e inclusive Deus permitirá ele ter poder sobre os santos. E nós seremos perseguidos pelo poder do anticristo. Nós seremos entregues nas mãos deles, aqueles que estiverem aqui no tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, no Evangelho de Mateus, diz que acontecerá uma tribulação tal como nunca houve na história da humanidade, e aqueles dias inclusive foram abreviados. Por quê? Porque se não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Coisas terríveis acontecerão aqui, meus irmãos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E como eu já disse, Lucas capítulo 21, versículo 34, nós precisamos estar preparados, orando o tempo todo, para suportar a tudo que deve acontecer. Eu não sei se o nosso Senhor Jesus voltará por agora ou não. Muitas coisas indicam, mas nós não temos como ter certeza. Mas se Ele voltar, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estar preparados em nome de Jesus, para suportar as aflições. Talvez alguns de nós tenhamos uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida pacífica hoje. Quando o anticristo se manifestar na terra, certamente nós enfrentaremos grandes dificuldades. A palavra do Senhor chega a nos dizer lá no livro de Apocalipse, como acredito que todos saibam, que haverá de ser imposta sobre toda a humanidade uma marca que se poderá ser posta na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. E a palavra do Senhor nos diz também que aquele que pôr essa marca na sua mão ou na sua testa, ele não terá mais parte no livro da vida com o Senhor. Imaginem, pois, nós não poderemos comprar e nem vender. Imagine o nível de dificuldade. E para comprar comida, e para comprar água, e para pagar as nossas contas, talvez para arrumar um emprego, talvez tudo será atrelado a essas coisas, e aqueles que não aderirem a esse novo sistema, por certo, padecerão grandes lutas. Nós precisamos estar preparados em nome de Jesus. E é interessante que, enquanto a palavra do Senhor nos dá um cenário apocalíptico e terrível para aqueles que serviram ao Senhor no tempo do fim, há pessoas ao longo do mundo que já estão enfrentando dificuldades deste nível. Há pessoas hoje, talvez como eu já tenha dito aqui, inclusive, ou não lembro, acho que não, mas há pessoas hoje na Coreia do Norte, em outros países na África, que elas estão presas em contêineres no meio do deserto, um calor terrível, simplesmente porque servem ao Senhor. Elas estão presas lá, mal comendo, mal bebendo, sendo torturados o dia inteiro, apanhando, algumas passando mal, doentes, não tem médico, não tem remédio, não tem nada disso. Mas elas estão presas e não abandonam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
porque elas o amam e elas têm uma esperança, a esperança da vida eterna. Elas entenderam absolutamente o que o Senhor Jesus disse aqui: cesse de perturbar-se o vosso coração. Enquanto nós, muitas vezes, que temos uma vida relativamente confortável, nós choramos, lamentamos, reclamamos e murmuramos por poucas coisas. E essas pessoas, meus irmãos, se nós olharmos para os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, vocês conseguem imaginar, se colocar no lugar deles por um instante sequer? Eles estão no meio do deserto, presos dentro de contêineres, num calor absurdo, passando dor, fome, com ossos quebrados de tanto apanhar, comendo o resto daquilo que os soldados comem, mal bebendo água. E mesmo assim, eles mantêm a esperança em Jesus Cristo. Mesmo ali, naquele container, eles fazem cultos, cultuando o Senhor, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Pregam para os soldados, muitas vezes anunciam o Evangelho, são torturados por anunciar o Evangelho ali naquele lugar. Aleluia. Se nós formos olhar a nossa vida, meus irmãos, e comparar com os cristãos da China, da Coreia do Norte, às vezes ali até da Colômbia, aqui mais perto, nós vivemos uma vida muito boa, muito confortável. E às vezes nós reclamamos por muito pouco. E essas pessoas, em nome de Jesus, elas continuam tendo fé. É como o apóstolo Paulo e Silas, que eles estavam na prisão. E na prisão, né, aquela situação terrível pela qual eles estavam passando, eles estavam louvando a Deus. Aleluia. A história nos diz que aquela prisão não era o lugar dos mais confortáveis. Passava um esgoto com odor fétido embaixo dos seus pés. As correntes machucavam as suas mãos, eles mal tinham o que comer e o que beber. E eles naquela situação, eles não abriram a boca para murmurar ou para reclamar, mas eles abriram a boca para louvar ao nome do Criador em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que enquanto Paulo e Silas louvaram, as cadeias foram abertas, as correntes se quebraram em nome de Jesus, por causa do louvor deles. Mas e se ao invés de louvar a Deus, eles tivessem murmurado, eles tivessem reclamado, eles tivessem maldizido a Deus? As correntes não teriam se quebrado e nem as cadeias se abertas em nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, louvemos ao nosso Senhor. Cessem de perturbar-se o vosso coração em nome de Jesus, porque nós temos uma esperança. A esperança que Jesus foi, a esperança que Jesus foi prepararmos morada para nós em nome de Jesus. E que Ele tenha vontade que nós estejamos lá com Ele, e que Ele vai voltar e vai nos levar consigo em nome de Jesus. Quantos sinais, meus irmãos, nós estamos vendo da volta de Jesus. Quantas coisas terríveis acontecendo e quantas evidências de que de fato nós estamos no fim dos tempos. E é interessante que em meio a todas essas tribulações, em meio à manifestação do anticristo, em meio à perseguição da igreja, em meio à morte de muitas pessoas que acontecerá, como nos diz o livro de Apocalipse, nós veremos, haverá um sinal espiritual que talvez nós não veremos fisicamente. Mas o Senhor enviará os seus 4 anjos à terra para segurarem os 4 ventos. E não permitirá que a terra seja abalada por esse período. Por quê? Porque depois Ele enviará outros anjos ainda para marcar a fronte daqueles que servem a Deus. Aleluia. Ele vai marcar a nossa fronte. Ele vai marcar a fronte daqueles que têm sido fiéis. Glória a Deus. Daqueles que têm cumprido a sua vontade. Todos aqueles que estiverem aqui no tempo da volta de Jesus, eles receberão um selo na sua testa em nome de Jesus Cristo. Serão marcados pelo Criador. E aí, em meio à luta, em meio às dificuldades, talvez em meio ao pior momento da vida de talvez cada um de nós aqui, em meio à pior perseguição que já se estabeleceu sobre a terra, talvez nós estaremos ajoelhados no chão, com soldados nos surrando, nos torturando e fazendo todo tipo de maldades. Em meio a tudo isso, nós começaremos a ver sinais grandiosos no céu. O sol se tornará negro como um saco de crime. A lua se tornará como sangue. As estrelas do céu cairão como os figos de uma figueira balançada. Meu Deus, é forte. O céu se desenrolará como um livro, como um rolo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E aí, meus irmãos,
em meio à dor, em meio às aflições, em meio às dificuldades, nós olharemos para o céu e veremos o quê? O sinal do Filho do Homem lá no céu, em nome de Jesus. Ele virá nas nuvens para buscar todos aqueles que os têm esperado em nome de Jesus. Todos aqueles que não abandonaram a esperança da eternidade, todos aqueles que viveram com santidade, todos aqueles que santificaram as suas vidas em nome de Jesus. Ele virá e ele buscará todos aqueles que foram marcados pelos seus anjos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele estará nas nuvens, aguardando os seus filhos, os seus servos em nome de Jesus. Ele não buscará uma igreja ou uma congregação. Ele buscará em nome de Jesus aqueles que o adoraram em espírito e em verdade. Aleluia. Ele buscará aqueles que verdadeiramente dedicaram a sua vida a Cristo, abandonaram os seus pecados, nasceram de novo, rejeitaram as maldades deste mundo pervertido em nome de Jesus. Não se trata sobre igreja, meus irmãos, em nome de Jesus. Se trata sobre santidade, sobre viver as Escrituras Sagradas, sobre, em nome de Jesus, como nós já dissemos aqui, sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo em nome de Jesus. Aleluia. É disso que se trata. Esses estarão marcados na fronte em nome de Jesus. E aí é o sinal dado, ao sinal da grande trombeta que soará, como um relâmpago. Nós seremos transportados daqui para junto dele nos ares em nome de Jesus. Aleluia. E aí toda lágrima será enxugada em nome de Cristo. Glória a Deus. Toda dor passará dos nossos corações. Aleluia. E nós seremos confortados não pelo homem ou pelo filho do homem, mas sim pelo abraço de Jesus Cristo, que olhará nos nossos olhos e nos confortará de toda dor e toda aflição em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a razão da nossa esperança. Esse é o motivo da nossa alegria. Por isso que Jesus Cristo fala aqui: cesse de perturbar-se o vosso coração. Porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ele virá e nos levará para estar com Ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. É por isso que nós reputamos como nada as coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo chegou a dizer em Filipenses: eu reputo as coisas deste mundo como esterco, como adubo, porque aquilo que me é verdadeiramente importante e relevante são as coisas do céu em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo em nome de Jesus. Glória a E Deus. nós possamos ser homens e mulheres verdadeiramente dispostos a morrer dia após dia para Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Se nós precisarmos morrer por amor ao Evangelho, mas que não neguemos o nome dele em nome de Jesus, porque a recompensa que ele tem é muito maior do que as recompensas deste mundo. E não há recompensa alguma em viver e fazer as coisas desta vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso permaneçamos firmes. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, nós precisamos santificar as nossas vidas. Aleluia. Há uma esperança para aqueles que verdadeiramente servirem a Deus. Há uma esperança. Mas como eu já disse, nós simplesmente estarmos sentados aqui, ou estarmos na Santa Igreja Evangélica, ou qualquer outra igreja evangélica, não nos garante a eternidade. Não nos garante nada. E se Jesus voltasse hoje, será que os anjos de Deus nos marcariam e nós subiríamos para a glória? Ou será que nós ficaríamos aqui? Simplesmente com expectativas, com desejos terrenos, materiais, simplesmente esperando as coisas deste mundo? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para a volta de Jesus Cristo hoje? Ele quer nos levar, mas nós temos, Ele nos deu o privilégio do livre-arbítrio. É por isso que Ele diz: se quiserdes seguir a Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, se quiserdes servir a Jesus, santificai as vossas vidas, abandonai o vosso velho homem em nome de Jesus, lutai contra os vossos pecados até o sangue em nome de Jesus, cortai as vossas mãos, arrancai os vossos olhos, se for necessário, espiritualmente falando, claro, mas em nome de Jesus, não vos afastais do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande não será a tristeza daqueles que ficaram. Imagine, pois, nós estamos aqui, Jesus volta. E aí metade de nós vai, desaparece repentinamente, a metade fica. Eu fico imaginando a tristeza daqueles que ficaram, ou que ficarão. A tristeza daqueles que não subirem e verem os seus irmãos indo. Aqueles que subirem estarão com Cristo. Como o irmão Carlos gosta de dizer, eles não estarão mais
ceando simplesmente a ceia que nós ceamos aqui, né? Mas nós seremos servidos não pelo pastor, mas seremos servidos pelo próprio Cristo na glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas e aqueles que ficarem? E aqueles que continuarem sentados aqui no banco, talvez sem entender aquilo que aconteceu, sem ter visto aquilo que aconteceu. E depois que a igreja voltar, a Cristo, subir a Cristo, os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos, eles soltarão. E aí acontecerão tribulações terríveis neste mundo. Quão grande não será a prova e a tribulação daqueles que ficarem aqui. Por isso, meu Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, tenhamos a esperança da vida eterna. Santifiquemos as nossas vidas. Glória a Deus. E se houver alguma coisa em nós hoje, que nós sabemos que nos impede e atrapalha de servir verdadeiramente a Deus, de estar na presença dEle, se há algum pecado, se há alguma coisa que nós sabemos que está errado, porque Deus pesa as nossas consciências. Hoje é o dia da salvação por excelência, não glória a Deus. Aleluia. Se há alguma coisa que nós precisamos fazer, pedir perdão a alguém, arrancar um pecado das nossas vidas, deixar de ver ou de fazer alguma coisa, hoje é o dia da salvação em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque ainda que Jesus não volte hoje, nós podemos morrer hoje. E se Jesus nos chama hoje, se Jesus nos chamar hoje, nós vamos comparecer em juízo hoje diante dele. E não haverá outra oportunidade. A oportunidade que nós temos, o momento que nós temos para mostrar que nós amamos verdadeiramente o Criador, é aqui em nome de Jesus. Aleluia. Não existem outras vidas ou reencarnações como o Espiritismo diz. A nossa oportunidade é hoje, meus irmãos. Por isso, em nome de Jesus, sirvamos a Deus com excelência. Confortemos e consolemos uns aos outros com a esperança da volta de Jesus Cristo. E vivamos à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o irmão Carlos disse, inclusive, lutemos e façamos de tudo para que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Foi, inclusive, a mesma petição, a mesma coisa que o irmão Carlos disse. Moisés, lá no Antigo Testamento, ele diz: Senhor, não risca do teu livro o meu nome. Aleluia. Não há nada mais importante do que isso. Aleluia. Do que nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Todas as coisas passarão. Até mesmo a nossa família passará. Os nossos carros passarão. A nossa casa passará. Os nossos filhos passarão. Mas se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, Aleluia. A nossa vida permanecerá para sempre, junto com o Criador, em nome de Jesus. Aleluia. Queria convidar os irmãos a orar, em nome de Jesus, que nós tenhamos esta esperança, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós esperamos a tua volta. Ó Maranata, Senhor Jesus, que o Senhor possa voltar e buscar a tua igreja. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para que cada um de nós venhamos a estar verdadeiramente preparados para encontrar contigo, em nome de Jesus. E Senhor, se houver algum de nós hoje, Pai, que não está preparado, que se talvez o Senhor voltasse nesse instante, haveria de ficar sentado na cadeira, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, nos mostrar os nossos pecados, nos mostrar aquilo que está errado, nos mostrar, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. Mas em nome de Jesus, não deixa, Deus, que nenhum dos que estão aqui se perca em nome de Jesus. Que cada uma das tuas ovelhinhas venha ascender ao céu junto contigo em nome de Jesus. E que os nossos pecados sejam perdoados. Que em nome de Jesus as vendas dos olhos sejam tiradas. A dureza no coração seja arrancada em nome de Jesus. E que nós estejamos em santidade e pureza diante do Senhor em nome de Jesus. E que toda maldição, todo o poder das trevas sobre as nossas vidas seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.